Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui prontos para falar um tema que eu gosto muito em particular, que é sobre esforçar-se e ter bom ânimo. O texto de Josué, capítulo 1 e versículo 8, na verdade, todo o capítulo 1 de Josué, ele me ensina muito. E se você for atentar para cada versículo, você vai obedecer como que Deus tratou com Josué. Quando Deus chamou Josué, disse: Josué, o meu servo Moisés é morto. Levanta-te. Esse levanta-te de Deus, imagine uma pessoa que perdeu um ente querido, que perdeu alguém muito amado. E o Moisés para Josué era um líder, foi um líder que comandou uma nação, que atravessou o deserto, passou por várias situações boas, ruins, mas que agora o Moisés havia partido. E Josué estava prostrado, estava de luto. Pensa o Josué lá, eu imagino que ele já estava 1 mês, 2 meses, 3 meses, sofrendo, curtindo a morte de Moisés. Ele estava prostrado. Porque aí Deus diz para ele no versículo 8: Josué, levanta-te, põe-te em pé, porque tu irás possuir, tu e este povo irás possuir esta terra. E logicamente que ele se levantou por dentro. Em João, no capítulo 16, 33, o Senhor fala para os discípulos. Os historiadores dizem que o dia que Jesus falou com eles, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras versões está escrito: no mundo passareis por tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E os historiadores, eles dizem exatamente que foi numa quinta-feira, no dia 31 de março, no finalzinho da tarde, Jesus estava dando ensinamento para eles. E quando Jesus diz: vocês passareis por tribulações, nós não podemos negar que no mundo há muita tribulação. No mundo há eventos, situações em que são desagradáveis, situações aborrecidas, situações de aflições. Porque no mundo em que nós vivemos, há muitas tragédias, muitos sofrimentos, há muitas perdas, existem a insegurança, problemas de enfermidade. Então são das mais variadas situações que tudo que favorecem trazer aflição. Mas o Senhor Jesus está dizendo: passareis por aflições. Quer dizer que você não vai ficar na aflição. E ele deu algumas receitas de como os discípulos e como eu e você passaremos e sairemos da tribulação. E aí ele diz assim: tende bom ânimo. É tão maravilhoso isso, porque lá em Josué, na antiga aliança, Deus diz para o Josué: esforça-te e tem bom ânimo, levanta-te. Esse levantar é do interior, é uma força que vem do nosso interior, que vem do nosso espírito. Então não é um levantar físico somente, é um levantar por dentro, é um despertar, um se dispor. E ao se levantar por dentro, é o seu eu, o verdadeiro eu espiritual que está se levantando. Quando Deus diz: levanta-te, esforça, tem bom ânimo, é porque você precisa se levantar por dentro. E aí, quando Jesus diz para os discípulos agora lá em João 16, 33,
Vocês passarão no mundo por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Você deve estar passando por alguma situação. Quem sabe nesse momento você está prostrado. Algum evento desses que eu já falei. Até mesmo o medo, a insegurança. Coisas desagradáveis. Uma perda. Qualquer coisa que possa ter te desanimado. Assim como Deus falou com Josué e Jesus falou para os discípulos, Deus continua falando conosco também. Esforça-te e tem muito bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus estava dizendo para eles, eu fui humilde, ao invés de ser soberbo. Então aí está uma dica que Jesus deu para eles. Em muitos ensinamentos o Senhor foi dizendo para eles, vocês têm que ser humildes, simples. Vocês deverão amar ao invés do ódio. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Um outro ensinamento Jesus deu para eles. Tende fé em Deus. Tende fé em mim. Vocês precisam crer em Deus. Vocês precisam crer em mim. Eu venci, vocês também vencerão. E aí, Jesus ele estava falando porque ele sabe exatamente que nós estamos no mundo natural, no mundo material. E nós temos um corpo que é matéria, um corpo físico, que se toca, que vê. Mas este não é o verdadeiro eu. O verdadeiro eu está encoberto no meu, é o meu espírito encoberto no meu coração. Este é o verdadeiro eu. Naturalmente falando, se eu for viver naturalmente falando, as circunstâncias, os eventos deste mundo, eles vão me influenciar, vão me afetar. Mas se eu viver como o verdadeiro eu espiritual, a mulher, o jovem, a criança, no espírito, assim como Jesus venceu, nós também venceremos. Você também vencerá. Então não é uma situação assim, tão da nossa maneira, como nós achamos que deve ser, mas é justamente viver no espírito como Jesus viveu. Ele recebeu um corpo como o nosso, mas ele procurou andar no espírito. E ele garantiu para nós que ele venceu o mundo e por isso nós também podemos vencer. E ainda lhe dá mais um ensinamento, ele diz assim, vocês não vão ficar só. Vocês terão um ajudador que vai ficar com vocês para sempre. Então isso não é maravilhoso? Ele estava falando do Espírito Santo. O Espírito Santo que é o mesmo para mim, que é para mim e você, o mesmo que Jesus foi para os discípulos. Uma vez eu pensei assim, que coisa linda, que maravilha deve ter sido. Na verdade foi mesmo maravilhoso os discípulos terem Jesus pessoalmente, eles dando ensinamento. Eu disse, se eu pudesse sentar diante do Senhor e aprender e receber direto, olhando nos seus olhos, meu Deus, que glória seria. E aí um dia eu ouvi de alguém dizendo, o Espírito Santo é o mesmo para a igreja, o que Jesus foi para os discípulos. Olha que coisa maravilhosa, mas aquilo me confortou tanto, me alegrou tanto. Falei assim, então eu tenho alguém, como os discípulos tiveram, eu tenho o Espírito Santo. E aí eu passei a dar mais valor a essa presença. Hoje eu tenho a consciência de que a unção dele está sobre mim e dentro de mim para me guiar e me ensinar todas as coisas. E é essa vida no Espírito que vai nos fazer nos levantar por dentro e encarar as circunstâncias, as situações.
as aflições desse mundo que são tantas. É essa vida no Espírito, essa dependência de Deus, do Espírito de Deus, o observar os mandamentos do Senhor, tendo cuidado de guardar tudo conforme neles estão escritos, sabe? E fazer essa palavra, e praticar essa palavra, guardando as coisas mais simples que o Senhor nos mandou. Porque às vezes nós achamos que as coisas simples não têm muito valor. Sabe aquele tema que se tornou familiar, que todo mundo fala nele, muitas vezes você despreza isso. Não quer praticar isso, não quer fazer. Ah, isso eu já sei. Ah, deixa isso de lado, isso eu já sei. Mas são exatamente essas coisas que se tornaram familiar do nosso dia a dia, é que vão fazer toda a diferença na nossa vida, é que vai trazer o crescimento, o nosso sucesso, o nosso avanço. Então, o levantar-se por dentro, despertar, levanta, põe-te em pé, é no Espírito, é na vida espiritual. Você vai conseguir se você observar os ensinamentos do Senhor. Nesse capítulo 16 de João, você vai ver vários ensinamentos do Mestre para os discípulos, porque já estava chegando a hora dele partir. E ele disse, vocês vão ser muito afligidos, porque no mundo não tem como ser afligido. Mas vocês devem ter paz em mim. Tendes paz em mim. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Não se prostre. Não se adeque à pressão do mundo. Sabe? Ele estava dizendo para os discípulos, eu não me submeto às pressões do mundo. Eu não deixo o mundo me moldar às suas pressões. Eu não aceito a pressão, não aceito a soberba, eu não aceito as condições do mundo. Era isso que ele estava dizendo. Então isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. E se você, encerrando, se você tiver uma comunhão maior com a palavra de Deus, se você tiver, sabe, uma intimidade maior com a palavra, você não vai ter dificuldades nesse mundo, porque lá estão todos os conselhos práticos do dia a dia para a nossa vida. Procura manter uma comunhão, procura sim se dispor mesmo a estar e aprender com Deus. Nós temos sobre nós a unção do Espírito Santo dentro de nós. Ele habita dentro de nós, veio para ficar conosco para sempre. É o nosso tutor, é o nosso mestre, é o nosso professor, é o nosso ajudador, o nosso Pai. Então isso tudo é lindo, maravilhoso. Ele está conosco justamente para nos ajudar a vencer, para nos guiar em triunfo, exatamente como nosso Senhor Jesus Cristo foi. Ok? Tudo bem? Vai ficar tranquilo com essa palavra, vai aplicar no seu coração. No próximo vídeo voltaremos a falar e com certeza Deus vai trazer muito para o nosso coração. Fica com Deus.